Olá pessoal, sejam bem-vindos à divisão da 28ª jornada, um jogo bastante interessante entre duas equipas que atravessam um excelente momento de forma. O Futebol Clube do Porto frente ao Famalicão no Estádio do Dragão, a equipa do Hugo Oliveira versus a equipa do Farioli, dois treinadores têm algo em comum, que antes de serem treinadores da equipa principal eram treinadores de guarda-redes e por isso olham para a primeira fase de construção com muito detalhe. Algo que caracteriza bem os dois treinadores é que as estruturas até são bem parecidas, são jogadas padronizadas, um 4-3-3 com desenho de 2-3-2-3. A construção do Famalicão na primeira fase de construção varia essencialmente entre 1+4+1, com o Vandeloy à frente dos quatro defesas, às vezes com os laterais na mesma linha do médio defensivo, o Vandeloy, ou com às vezes o Matias da Mourinho a baixar para participar na construção, ou até o Gustavo Sá, dependendo, mas sempre pensando que é uma equipa que manipula bem os espaços, é uma equipa que manipula bem a pressão adversária, é uma equipa que sabe quando se sente pressionada que existe espaço em zonas mais à frente do terreno e utiliza o passe longo, seja de Ibrahim Abak, falámos ainda ontem aqui no canal, ou seja do central de Haas, que também tem um pé esquerdo com um pontapé longo com bastante alcance. Eh, ou seja, é uma equipa que consegue interpretar bem os momentos do jogo, olhando para todos os momentos do jogo, as bolas paradas também estão muito bem trabalhadas na equipa do Hugo, o próprio ataque organizado, padronizado, também está todo ele muito bem trabalhado, a maneira como a equipa varia flanco para encontrar o sorriso numa situação de um para um ofensivo contra o lateral adversário. Acho que a equipa não tem capacidade para pressionar o bloco alto homem a homem, como por exemplo faz o Futebol Clube do Porto. É uma equipa que se remete mais a um bloco médio em 4-4-2, com os dois avançados, neste caso sendo um dos interiores a defender ao lado do ponta de lança, com o objetivo de tapar o 6. Não é uma equipa que tente saltar na pressão constantemente ou durante todo o jogo. É uma equipa que defensivamente no bloco do adversário muitas vezes coloca-se em 4-1-4-1 ou depende, muitas das vezes é o Elianor, o ponta de lança, que faz a pressão sozinha e eu até acho essa pressão um pouco desnecessária porque o jogador acaba-se por se cansar e a equipa não tira grandes dividendos dessa pressão porque é uma pressão individualizada, não é uma pressão como faz o Porto de homem a homem. Antes de começarmos já aqui a falar nas principais debilidades do Famalicão, como é que o Porto pode explorar essas debilidades, como é que eu acho que o Porto vai pressionar o guarda-redes adversário, não esquecer de subscrever aqui o canal, deixarem o vosso comentário. Em relação ao Patreon, quem puder ajudar no Patreon também ajuda imenso, porque tal como vocês sabem e me acompanham há muito tempo, eu deixei a soldadura em janeiro e estamos basicamente há 3 meses desempregados ou apenas a viver do YouTube e do Patreon. Toda a ajuda financeira neste momento é bem-vinda, portanto, muito obrigado a todos que se dão a esse trabalho, muito obrigado a todos que ajudam o canal a crescer e muito obrigado a todos também que me fazem acreditar que isto pode ser possível ainda de atingir, independentemente de mais ganhos ou menos ganhos, mas são vocês, é a vossa ajuda que me faz acreditar cada vez mais que pode ser possível. Em relação à conclusão do curso, a nota só vou saber em maio e só em maio, quando tiver a nota do curso e o diploma do meu lado, é que eu vou tentar fazer um currículo e enviar a clubes aqui da Bélgica e clubes em Portugal para tentar arranjar trabalho nesta área. Até lá estou um pouco dependente dos ganhos que eu consiga ter online, do YouTube, das visualizações de cada vídeo, das próprias subscrições da Twitch, ou mesmo quem puder ajudar no Patreon, é realmente uma ajuda interessantíssima para mim, até porque, como vocês sabem, eu estou a dedicar toda a minha vida a isto e infelizmente ainda não dá para, não dá para viver sem dinheiro e pronto, é um pouco por aí. Passando então aqui à board tática, vamos falar um bocadinho dos 11, sendo que a principal dúvida será sem dúvida o facto do Gabri Veiga ter os cartões amarelos e agora está suspenso por acumulação de amarelos. Será que vai jogar o Fofana? Será que vai jogar o Rodrigo Mora? Muito mais o Rodrigo Mora, tendo vindo esta semana da lesão, começou a treinar de forma condicionada à meia da semana, não deve estar no melhor momento de forma possível. E, a equipa do Hugo vai ser muito igual a si própria, com o Ibrahim Abá, mas já vamos passar aqui à board tática para falar um bocadinho dos 11 e das debilidades. Antes disso, dizer que esta jornada acho que é realmente muito importante porque é uma jornada que sucede a paragem internacional e muitas das seleções tiveram viagens longas, muito cansaço acumulado. Por exemplo, o Frolt teve desgaste físico e desgaste emocional, porque a Dinamarca acabou por não conseguir aceder ao play, basicamente ao Mundial. Pronto.
Então vai ser muito. Estou curioso para ver como é que a equipa vai reagir, como é que a equipa se encontra em termos físicos, como é que a equipa se encontra em termos psicológicos e também, ainda nesta base, olhando para o nosso adversário direto, o Sporting, que vai receber hoje o Santa Clara numa jornada também muito complicada, com o Soares castigado, com vários jogadores da vida da seleção também fatigados, com muitas viagens. Portanto, podemos esperar aqui um resultado complicado para o Sporting e o Porto até pode vir a aproveitar disso, se o Sporting escorrer e se o Porto conseguir ganhar. Mas é uma jornada que eu ando cedo muito complicada para os três grandes, até por causa desta paragem que tira muito, às vezes, dos índices físicos dos jogadores, dos próprios índices psicológicos, etc. E vamos ver como é que as equipas portuguesas se vão demonstrar depois desta grande paragem. Vamos então aqui falar um bocadinho na board tática. Começando aqui pelo 11 do Hugo, o 11 do Famalicão, vamos ter o Justin de Haas como central pela esquerda, o Ibrahim Abá como central pela direita, o Rodrigo Pinheiro e o Rafa Soares, ok? Depois vamos ter o Matias de Amorim, o Van der Looy, na esquerda o Sorriso, na direita o Gil Dias, na frente o Eli, como é que ele se chama, o rapaz? Elisor, e ao lado dele o Gustavo Sá, o Matias de Amorim, ou seja, se o Gustavo Sá estiver a defender na dupla de médios, quem está à frente com o Elisor é o Matias de Amorim. É uma equipa que normalmente vai defender assim, ou seja, 4-4-2, com estes dois avançados a tentarem tapar os caminhos para o 6 e ser muito atentos com o 6 adversário. É uma equipa que não vai saltar muito na pressão na primeira fase de construção do Futebol Clube do Porto, até porque nos últimos jogos que eu analisei, contra o Nacional, contra o Vitória, não se demonstrou muito, não se reparou muito nesse padrão. Ofensivamente é uma equipa que não ataca assim, ataca muito parecida com o Porto, ou seja, uma saída, vamos por assim, o Famalicão normalmente sai da primeira fase de construção a 1 mais 4 mais o Van der Looy a vir buscar, ok? Só quando a equipa sente que está abafada pelo adversário é que normalmente baixa mais um para participar na construção, e se houver, lá está, esse acompanhamento ou outro interior a baixar, o que nós vemos é a equipa do Famalicão ou a abrir no Justin de Haas e o Justin de Haas a puxar para o pé esquerdo e depois um pontapé longo na frente à procura do movimento de ruptura do Sorriso, por exemplo. Ou do lado contrário acontece exatamente o mesmo, porque são dois centrais fortes fisicamente, com um bom pontapé longo, com um excelente alcance em passos longos, e por isso mesmo é uma boa saída para a equipa quando a equipa se sente apertada. Passando a primeira fase de pressão, um dos movimentos que nós conseguimos ver é o Sorriso. O Sorriso vem dentro para tentar ajudar na construção, mas com o principal objetivo de atrair com ele o lateral adversário. Atraindo com ele o lateral adversário, ganha aqui um espaço entre central e lateral, os tais espaços indefensáveis, que com movimentos de ruptura depois dos interiores, neste caso o Gustavo Sá de Amorim, o que acontece é que a equipa já está toda ela muito padronizada para sentir Sorriso bem dentro, e está a ser acompanhado, vai a libertar um espaço nas costas, e a equipa é toda ela muito bem trabalhada, mecanizada, para encontrar estes espaços. Portanto, uma coisa que eu acho que o Futebol Clube do Porto deve fazer na pressão ao sair do Famalicão é basicamente obrigar o Bá a jogar pelo seu pé esquerdo. E como é que nós vamos fazer isso? Vamos pressionar da esquerda para a direita, no sentido do Pietruszewski, começar a tapar o lateral direito e depois empurrar o Ibrahim Abá para o seu pé mais fraco e obrigá-lo a jogar sob pressão. E o que é que acontece aqui neste lado? O Denis Gul tem que ter, ou seja, quando a bola, o timing da pressão do Gul tem que ser diferente. Quando a bola entrar no pé esquerdo do Bá, o Gul já tem que estar a fechar aqui este espaço para a bola não poder ser jogada no Justin de Haas, que tem pé esquerdo, e depois a bola entrando aqui consegue sair pela esquerda. Portanto, o Gul vai ter que, quando o Pietruszewski estiver a encostar no Bá e o Bá estiver a orientar a bola para o seu pé mais fraco, o Gul tem que tapar a linha de passe do central oposto. E com isto vamos obrigar o Famalicão a jogar sob pressão num dos seus maiores pontos fracos da defesa, que é o Ibrahim Abá, no seu pé fraco, sob pressão na construção, e a partir daqui o Porto consegue, na minha opinião, recuperar muitas bolas, porque depois o pé esquerdo
do Bá já não tem a mesma precisão e o mesmo alcance do pé direito, vai recorrer ao passe longo, depois o Bednarek aqui ganha as primeiras bolas e o Porto a partir disto consegue ganhar o controle do jogo e isto é muito, muito importante. Ok? Acho que a partir daqui o Porto vai conseguir condicionar muito bem a defesa do Famalicão na primeira fase. Agora vamos falar quando o Porto estiver em ataque organizado e qual é que é dos pontos fracos desta equipa do Famalicão em bloco baixo, na minha opinião, sempre, claro que eu não sou nenhum senhor da razão. Portanto, olhando aqui para a forma como o Porto ataca, o que acontece e que eu reparei, quando o extremo fixa o lateral adversário e existe aqui este espaçamento muito grande, eu reparei no Justin de Haas a vir juntar e a fazer a cobertura defensiva muito bem feita nesta zona aqui. Mas eu depois senti que a equipa não ajustava defensivamente o espaçamento entre central-central. Portanto, o que nós vamos tentar fazer primeiro é fixar aqui o lateral adversário. Fixando aqui o lateral adversário, vamos pôr o Frolt a fazer movimentos no espaço indefensável entre central-lateral. Se este movimento depois for acompanhado, tem que ser seguido com outra ruptura entre central-central, ou seja, tem que haver uma ruptura primeiramente entre central-lateral para aproveitar o espaçamento e obrigar o Justin de Haas a fazer a cobertura defensiva e depois a partir do momento que o Justin de Haas ativa a cobertura defensiva, o espaçamento entre central-central é tão grande que depois pode ser aproveitado com uma segunda ruptura do Denis Gulo ou com uma segunda ruptura do Gabi Veiga, neste caso não é o Veiga, mas é o Fofana ou o Rodrigo Mora, interior do lado oposto, a virem sobrecarregar este lado aqui para tentarem aproveitar esta distância existente no bloco baixo do Famalicão. O Famalicão é uma equipa que defende sempre a 4 e por isso, quando o central vem fazer a cobertura defensiva, o que é que o Porto faz normalmente nesta situação? Quem baixa é um dos médios para fechar o espaço na linha defensiva, só depois quando a equipa está organizada e equilibrada é que o médio sobe e eu não senti essa mecânica na equipa do Famalicão. Acho que o Porto vai conseguir tirar muitos dividendos disto, ou seja, se o Justin de Haas não fizer a cobertura, vai ficar aqui um espaço enorme para o Frolt poder atacar. Se o Justin de Haas fizer a cobertura mais próxima, fica aqui um espaço entre central-central muito bom para o Porto poder aproveitar. Portanto, acho que o Porto tem mais do que ferramentas para poder ganhar a este Famalicão. Em diferença, por exemplo, no perfil dos laterais, o perfil dos laterais do Gil Vicente vai dentro também, mas não vai dentro com a mesma frequência dos laterais do Porto. Essa é uma das diferenças dos sistemas. E agora, o Porto, vamos falar um bocadinho do 11 titular do Porto, mas Bednarek, Kiber, Martim à esquerda, Alberto à direita, com o Alan Varela, o Froholt, dependendo de como está fisicamente, e o Rodrigo Mora. Na frente, o Denis Gulo. Na esquerda, o Petushevski e na direita, o PP. Acho que a equipa vai ser um pouco à volta disto, acho que o jogo vai ser muito à volta disto. Espero que tenham gostado da explicação, pessoal. E agora vou-vos dar 2 minutinhos de análise em vídeo para vocês também não perderem o conteúdo todo e depois o resto do conteúdo está disponível no Patreon, até para as pessoas todas que me subscrevem o canal. Portanto, forte abraço e espero que estejam a gostar. Começando então aqui a análise em vídeo, pessoal, começamos por ver o bloco baixo do Famalicão. Uma das variações é 4-5-1, quando um dos jogadores que defende mais ao lado do ponta-lança baixa para a linha dos médios, mas é algo muito ocasional e não é algo que se vê com muita frequência. Basta reparar que aqui o Gustavo Sá já está a sair na dupla de médios um pouquinho para a frente, transformando o 4-5-1 no 4-4-1-1, ok? É assim que a equipa defende. O que eu estava a falar ainda agora aqui na board tática, para vocês perceberem que o que eu digo não é da minha boca para fora, eu pus exatamente aqui estas distâncias para vocês conseguirem compreender, ou seja, vamos ver aqui outra vez, a distância chega a estar a 15 metros, ok? E vocês reparem, é o central que está a fazer a cobertura defensiva ao lateral, tudo aí muito bem, mas um dos médios aqui devia ter fechado a linha defensiva. O Nacional neste caso não conseguiu tirar proveito disso, mas isto é sem dúvida uma debilidade. Este espaçamento entre central é uma debilidade que devia e pode ser aproveitado pelo Futebol Clube do Porto. Aqui ainda em bloco baixo, uma linha de 4 a proteger a baliza bem fechada e bem baixa comparativamente com o resto da equipa, ou seja, aqui é um 4-4-1-1, porque nós não conseguimos ver o ponta de lança nesta câmara, que não é uma câmara tática, e digo já que depois de analisar o jogo do Porto com a câmara tática até me faz confusão ver os jogos assim e analisar os jogos assim, mas o que temos aqui é um 4-4-1,
um com bastante compacto, ou seja, com o extremo lado oposto a fechar dentro e com a equipa bastante compacta, e a partir daqui o Famalicão, pronto, transforma-se num 4-4-2, depois num 4-4-1-1, mas é muito esta base que o Famalicão defende. É um 4-4-2, como vocês conseguem ver aqui, ainda em bloco baixo, ok? E vemos aqui então a equipa a saltar do bloco baixo para um bloco mais médio. Aqui a defender em bloco, em meio campo adversário, vemos um 4-2-4, mas sem intenção de pressionar. Sempre que a equipa tem intenção de pressionar, na minha opinião, não o faz com muita intensidade, é para condicionar sim, neste caso, a defesa dos adversários, mas não com a intenção de roubar, como por exemplo o Futebol Clube do Porto. No controle da profundidade, vemos o Justin de Haas a conseguir fazer esse controle de profundidade bastante bem. Neste duelo aéreo, eu destaquei-o porque é uma incapacidade que o Famalicão teve de lidar com as segundas bolas, e se é o caso contra o Futebol Clube do Porto, o Porto a partir daqui consegue criar e capitalizar muito, mas muito perigo mesmo. Aqui o Ibrahim Abá como referência nos duelos aéreos, ou seja, sempre que a bola é batida de forma longa, o Ibrahim Abá normalmente é o jogador que vai tentar ganhar a bola no ar, e funciona muito assim. Olha bem, aqui o Famalicão está a pressionar com um 4-1-4-1, mas com o Gustavo Sá a vir para a beira do Mateus da Mourinho, a equipa pressiona, mas sempre com uma estrutura, não abandonando a estrutura e passando para um homem a homem, ok? Aqui estamos a ver o Elisor a tentar condicionar a saída do Vitória, mas numa pressão muito individualizada. Na proteção da área, aqui depois de um canto curto, vemos a quantidade de jogadores no segundo posto, quem está a marcar a zona, a maneira como depois a equipa reagiu. Na transição defensiva, vejamos aqui o comprometimento defensivo da equipa toda e basicamente o sorriso a voltar numa intensidade máxima para a equipa estar equilibrada e para ele conseguir fazer, dar a cobertura defensiva ao seu lateral, ao Rafa, ok? Isto é muito importante. Aqui canto defesa mista, ou seja, é uma equipa que defende a misto, ou seja, com marcações individuais e com marcações à zona. Aqui reparem, um jogador a travar o possível canto curto, outro jogador na zona mais ou menos do penalti para uma segunda bola, uma possível transição ofensiva, e de resto todos os jogadores do Famalicão a defenderem a bola parada dentro da grande área, como vocês conseguem ver aqui. Portanto, no livre lateral, ou seja, no lançamento lateral defensivo, o Famalicão mete os 11 jogadores dentro da grande área, e isto também demonstra o comprometimento defensivo e o porquê da equipa de ter tão poucos golos sofridos no decorrer da época. Muito obrigado a todos que assistiram agora no YouTube, um forte abraço e fui!